Nesta aula, vamos apresentar uma visão geral da estrutura das glândulas, com destaque principalmente para as glândulas exócrinas do corpo, e também abordar algumas de suas funções. Em aulas futuras, aprofundaremos quando apropriado. Uma glândula é uma estrutura formada por células epiteliais especializadas em sintetizar e liberar substâncias que podem atuar local ou sistemicamente. As glândulas exócrinas, por exemplo, são muito importantes em diversos sistemas e é fundamental, antes de tudo, entender o que é uma glândula. Essas substâncias podem ser liberadas para fora do corpo, como suor, ou para dentro de cavidades internas, como ocorre com o suco gástrico. As glândulas são sempre formadas a partir de epitélio e podem atuar isoladamente, como no caso das células caliciformes, ou formar estruturas multicelulares organizadas. O produto de secreção pode ter funções variadas, tais como lubrificação, digestão, regulação química, proteção, entre outras. Basicamente, as glândulas exócrinas se dividem em duas categorias principais: as que secretam substâncias serosas e as que secretam muco. Também é essencial compreender como essas glândulas liberam os componentes que produzem e como são classificadas ou nomeadas. Além disso, é especialmente importante conhecer o sistema de ductos dessas glândulas, já que em algumas delas os ductos modificam o produto secretado pelas células secretoras. Existem diferentes tipos de glândulas, mas nesta aula vou focar principalmente nas glândulas exócrinas. Elas são responsáveis por sintetizar e secretar seus produtos diretamente sobre uma superfície com auxílio de uma estrutura tubular que chamamos de ducto, ou então, tal como ocorre com as células caliciformes, as células secretoras já estão localizadas na superfície de certos epitélios, onde liberam sua secreção. Existem também as glândulas endócrinas, que sintetizam seus produtos, mas os secretam para o espaço extracelular ao redor. Isso ocorre porque durante o desenvolvimento embrionário, quando o epitélio se invagina em direção ao tecido conjuntivo subjacente, a conexão entre a superfície epitelial e as células secretoras invaginadas é perdida. Assim, essas glândulas não conseguem mais liberar seus produtos por meio de um ducto e os secretam diretamente para o espaço extracelular, de onde entram na corrente sanguínea e são transportados até os órgãos-alvo, frequentemente distantes do local onde foram sintetizados. Outra forma de classificação considera o efeito que os produtos liberados pelas células epiteliais exercem sobre as células vizinhas. Nesse caso, falamos em secreção parácrina. Assim, não dizemos glândula parácrina, mas sim que determinadas células atuam por via parácrina. Na secreção parácrina, as células liberam seus produtos no espaço intersticial e essas moléculas se difundem até células próximas, modificando a sua atividade. Um exemplo fora do contexto glandular são as células endoteliais dos vasos sanguíneos, que produzem fatores capazes de provocar a contração ou o relaxamento da musculatura lisa vascular. É importante reforçar que o endotélio não é uma glândula. Trata-se de um epitélio de revestimento especializado que, entre outras funções, pode secretar mediadores químicos. Vamos aprofundar esse tipo de sinalização em outra aula. Além disso, uma célula pode secretar moléculas que se ligam a receptores localizados nela mesma. Esse tipo de automensagem é denominado sinalização autócrina. Em muitos casos, as moléculas de sinalização iniciam vias de retroalimentação negativa para modular a sua própria secreção. Esse mecanismo de sinalização é frequentemente utilizado por células do sistema imune. Portanto, a classificação das glândulas baseia-se essencialmente na forma como elas secretam seus produtos e na via que esses produtos percorrem para alcançar os tecidos-alvo, seja por meio de ductos, como nas glândulas exócrinas, via sanguínea, como nas endócrinas, ou por difusão local, como na sinalização parácrina. É importante compreender como as glândulas liberam seus produtos de secreção. Existem três formas principais pelas quais as glândulas ou células secretoras exócrinas liberam seus produtos, conforme representado nesta imagem. A primeira é a secreção merócrina, que é provavelmente o mecanismo mais comum. Nesse tipo de secreção, as células secretoras produzem seus produtos e os armazenam em pequenos grânulos envoltos por membranas localizados no ápice da célula. Quando a célula é estimulada a secretar, esses grânulos se deslocam até a superfície apical. A membrana do grânulo funde-se com a membrana plasmática da célula e o conteúdo é liberado para o espaço luminal por meio de um processo chamado exocitose.
Outra forma é a secreção apócrina. Nesse caso, o produto de secreção também se acumula na região apical da célula, mas, ao invés de ser liberado por exocitose, uma porção da superfície apical da célula se destaca. Assim, o que é liberado no lúmen inclui o produto secretado juntamente com uma pequena parte do citoplasma celular. Esse tipo de secreção é comum em algumas glândulas da pálpebra e na glândula mamária. Por fim, temos a secreção holócrina, em que a célula sintetiza e acumula o produto em seu citoplasma, mas então sofre morte celular programada. Com isso, a célula inteira se desintegra e é liberada no espaço luminal. A secreção holócrina pode ser observada, por exemplo, na glândula sebácea da pele, que será abordada em outra aula. Existem diferentes formas pelas quais as glândulas exócrinas são nomeadas ou classificadas. Primeiro, se você observar a superfície epitelial mostrada à esquerda, uma imagem de um epitélio no intestino, células secretoras isoladas chamadas células caliciformes, cujo formato lembra uma taça de vinho ou cálice. Por isso, recebem esse nome. Essas células secretam muco. São exemplos de glândulas unicelulares, ou seja, formadas por uma única célula presente de forma isolada ou em pequenos agrupamentos ao longo do epitélio. À direita, temos um exemplo de uma glândula multicelular. Se observar com atenção essa mucosa gástrica, verá que essas células secretoras epiteliais se coram de maneira diferente. Na superfície, as células de coloração clara. No meio, algumas células apresentam coloração rósea ou avermelhada, e na base dessas camadas, as células com coloração mais azulada. Isso indica que nesse epitélio secretor há diferentes tipos de células produzindo diferentes produtos de secreção, um exemplo clássico de glândula multicelular. Gostaria que você lembrasse da palavra mucosa, que foi mencionada como em mucosa gástrica. Essa é uma palavra que será usada em diversas aulas, especialmente quando abordarmos a histologia de vários órgãos. Portanto, guarde esse termo, pois ao final da aula explicarei melhor o que significa mucosa. Essas glândulas multicelulares podem se tornar muito mais complexas do que uma simples lâmina de células, como aquela vista na mucosa gástrica. Elas podem desenvolver um ducto, em vez de simplesmente secretar diretamente na superfície, como fazem as células caliciformes ou as células epiteliais da mucosa gástrica. Durante o desenvolvimento embrionário, quando o epitélio se invagina em direção à lâmina própria subjacente, a porção que conecta esse epitélio invaginado à superfície é mantida e forma o ducto ou canal condutor. Já as células epiteliais mais profundas que se invaginaram tornam-se as células secretoras ativamente envolvidas na produção dos produtos de secreção. Podemos então classificar as glândulas multicelulares, primeiramente, de acordo com a presença ou não de ramificações em seus ductos. Se o ducto não se ramifica, chamamos de glândula simples. Mas se o ducto apresenta ramificações, como mostrado nas 3 ilustrações da parte inferior do slide, chamamos de glândula composta. Em seguida, a classificação pode se aprofundar ao considerarmos o formato ou a estrutura da porção secretora da glândula. Quando a porção secretora tem formato alongado, chamamos de glândula tubular. Essas podem ser tubulares simples retas, como as glândulas de Lieberkühn presentes no intestino delgado e no intestino grosso, tubulares simples ramificadas, como as glândulas gástricas do fundo ou corpo do estômago. Aqui o termo ramificada refere-se à multiplicação da porção secretora e só é usado quando o ducto excretor permanece único, ou seja, nas glândulas simples. Tubulares simples espiraladas ou enoveladas, como as glândulas sudoríparas écrinas. Quando a porção secretora tem formato de jarro ou semelhante a um cacho de uva, recebe o nome de acinosa ou alveolar. Essas podem ser acinosa simples, com um único ácino secretor ligado a um ducto, acinosas ramificadas, com vários ácinos se abrindo em um único ducto, como ocorre nas glândulas sebáceas. Além disso, temos glândulas com porção secretora mista, combinando túbulos e ácinos. Chamamos de glândulas tubuloacinosas ou túbulo-alveolares. Um exemplo típico é a glândula submandibular. Além do formato da porção secretora, observamos o padrão de ramificação do ducto excretor. Quando o ducto não se ramifica, temos uma glândula simples.
Quando o ducto apresenta ramificações, trata-se de uma glândula composta. Assim, por exemplo, uma glândula túbulo-acinosa composta possui porções secretoras mistas e sistemas de ductos ramificados. Lembre, em glândulas compostas, descrevemos a porção secretora apenas como tubular, acinosa ou túbulo-acinosa, sem o uso de ramificada, pois o foco classificatório já está na ramificação do ducto. Embora essas estruturas tridimensionais nem sempre sejam visíveis em cortes histológicos usuais, essa classificação é fundamental para descrever a arquitetura das glândulas exócrinas. Ela difere da classificação dos epitélios de revestimento, que é mais diretamente perceptível nas lâminas histológicas e costuma ser mais exigida em provas e análises diagnósticas. Mencionei anteriormente que há algumas células, como a célula caliciforme, que secretam um produto do tipo mucoso, mas também existem outras células que secretam um produto do tipo seroso, e explicarei em breve o que exatamente são esses dois tipos de secreção. Nesse slide vemos duas imagens, duas secções histológicas de diferentes glândulas exócrinas. Uma delas é denominada por unidades secretoras de muco, a outra por unidades secretoras de conteúdo seroso. Podemos observar que essas estruturas se coram de maneira bastante diferente. No caso das unidades ou células secretoras de muco, a coloração azulada ou mais clara se deve à natureza do produto secretado. Essas células, também chamadas de ácinos mucosos, secretam proteínas que são glicosiladas com oligosacarídeos aniônicos. Por causa disso, os produtos de secreção são hidrossolúveis. Assim, dependendo do tipo de fixador utilizado na preparação do tecido, é comum que esses produtos sejam parcialmente ou completamente perdidos durante o processamento. Nesse caso específico, parte do conteúdo foi retido. À direita, vemos células secretoras de conteúdo seroso. Elas produzem proteínas e, quando o tecido está bem preservado, é possível observar pequenos grânulos que contêm esses produtos proteicos armazenados em vesículas na região apical da célula. Com frequência, o restante do citoplasma dessas células apresenta coloração basofílica, o que reflete a intensa atividade da maquinaria celular envolvida na produção de proteínas. Voltando ao ácino mucoso, observamos que seus núcleos estão achatados e empurrados para a base da célula, um aspecto típico dessas células. Já nas células serosas, os núcleos são mais arredondados, e essa é uma boa dica para distinguir entre os dois tipos de células. Às vezes, uma mesma glândula pode conter ambos os tipos de unidades secretoras. Nesta imagem, por exemplo, vemos um ácino seroso, com coloração rósea intensa, ao lado de um ácino mucoso. Este também é um bom exemplo de como os produtos de secreção hidrossolúveis podem ser perdidos durante o processamento histológico padrão com hematoxilina e eosina. Na parte inferior da imagem, podemos ver 3 perfis de ductos. Esses ductos são responsáveis por transportar o produto de secreção das células secretoras até uma localização externa, que muitas vezes pode estar a uma distância considerável do local onde a glândula está situada. Um exemplo clássico disso é o pâncreas, que possui um longo ducto que se abre no duodeno a uma certa distância de onde os produtos são originalmente secretados. Quando observamos grandes glândulas, podemos perceber que elas têm um tipo específico de organização. Aqui vemos uma secção através de uma grande glândula salivar. Com essa ampliação, a coloração rosada intensa permite visualizar diferentes tipos de glândulas salivares. Existem 3 tipos principais de glândulas salivares e, juntamente com o pâncreas, elas se distinguem pela predominância de determinado tipo de produto secretor. Algumas são puramente mucosas. Outras, como a parótida e o pâncreas, são exclusivamente serosas, e algumas apresentam secreção mista. Todas essas glândulas compostas de grande porte são divididas em lobos e subdivididas em estruturas menores chamadas de lóbulos. Se observarmos com atenção esta imagem, é possível identificar grandes septos de tecido conjuntivo que dividem a glândula em segmentos maiores, os lobos. Os septos menores de tecido conjuntivo dividem os lobos em lóbulos. As amplas separações entre as estruturas visíveis na imagem são artefatos provocados pelo encolhimento do tecido, mas ilustram bem como essas glândulas compostas são compartimentalizadas.
Mais adiante, veremos que ductos e vasos sanguíneos acompanham essa divisão, penetrando nos espaços de tecido conjuntivo entre os lobos e ramificando-se até alcançar os lóbulos e, finalmente, as unidades secretoras. Vamos agora nos desviar brevemente para apresentar as células mioepiteliais. Essas são células com capacidade contrátil. Nesta imagem, vemos uma secção de uma glândula sudorípara. Os agrupamentos de células mais volumosos representam as unidades secretoras da glândula. Já a estrutura tubular mais escura é o ducto da glândula sudorípara. Voltaremos a falar sobre essas glândulas quando estudarmos a pele. O que eu quero destacar aqui são as células mioepiteliais. Como eu mencionei, elas possuem capacidade contrátil e envolvem as unidades secretoras, abraçando-as como um polvo. É possível observar finíssimas linhas avermelhadas na superfície externa das células secretoras. São os prolongamentos das células mioepiteliais que se enrolam ao redor dessas estruturas. As células mioepiteliais são muito importantes nas glândulas exócrinas, pois ajudam a impulsionar a secreção para fora da célula em direção ao lúmen da glândula. Nas 3 imagens seguintes, vemos tanto células secretoras quanto células-tronco. À esquerda, observamos várias projeções digitiformes que se estendem para o interior do lúmen do intestino delgado. São as vilosidades intestinais. O ponto apontado refere-se ao tecido conjuntivo subjacente, à lâmina própria. Na superfície dessas vilosidades, há um epitélio especializado na absorção de substâncias do lúmen intestinal, direcionando-as para os vasos sanguíneos e canais linfáticos situados na lâmina própria. Na imagem central, notam-se células avermelhadas que habitam a região glandular do epitélio, ou seja, pequenas invaginações que penetram na lâmina própria. É nessa região mais profunda que residem as células secretoras e não na superfície. Além das células secretoras, também há células-tronco visíveis nessa área. Um corante específico permite visualizar aglomerados de cromossomos em células que estão em atividade mitótica. Essas células-tronco, localizadas na base das glândulas, originam outras células que sobem para a superfície glandular e se diferenciam em células secretoras, como as vistas na imagem central. Ou se tornam células epiteliais da superfície, participando da absorção de substâncias no lúmen. As células-tronco são extremamente importantes nos epitélios, pois esses tecidos estão em constante renovação. A substituição celular ocorre graças à presença dessas células-tronco, que estão distribuídas em todas as superfícies epiteliais que estudaremos nos sistemas orgânicos nas próximas aulas. Vamos entender como os ductos são nomeados nas glândulas. Eles podem receber nomes de diversas maneiras. Em primeiro lugar, podemos nomeá-los de acordo com a localização onde são encontrados. Como mencionei anteriormente, uma glândula composta de grande porte é dividida por tecido conjuntivo em grandes lobos e depois em pequenos lóbulos. Frequentemente, em cortes histológicos, vemos ductos localizados entre diferentes lóbulos. São os chamados ductos interlobulares. Quando os ductos estão localizados entre lóbulos, portanto, recebem o nome de interlobulares. Quando estão dentro do lóbulo, são chamados de intralobulares. É importante saber identificar esses diferentes tipos de ductos quando você observar cortes de algumas glândulas. Além disso, os ductos podem ser classificados não apenas pela estrutura, mas também por sua função. Por exemplo, quando o ducto serve apenas para transportar o produto secretado, ele é chamado de ducto excretor. Como acontece com a maioria dos ductos interlobulares, cuja função é conduzir o produto de secreção até o local onde ele será utilizado. No entanto, muitos ductos também modificam a composição do produto secretado, participando ativamente do transporte de substâncias para o lúmen, assim como a absorção de materiais do lúmen. Ou seja, eles têm uma função secretora semelhante às das células secretoras. Nesse caso, é comum encontrarmos nas glândulas os chamados ductos estriados ou ductos intercalares, especialmente nas glândulas que secretam produtos proteicos, aquelas glândulas serosas. Esses ductos estriados e intercalares estão envolvidos na modificação do produto secretado. Às vezes, os ductos também recebem nomes relacionados à sua localização, como o ducto deferente do sistema reprodutor masculino.
Outras vezes, são batizados com os nomes dos cientistas que os descreveram pela primeira vez. Vamos observar algumas imagens ilustrando certos tipos de ductos. Em uma delas, vemos um ducto interlobular. No lado direito do quadro estão as unidades secretoras, os ácinos serosos, caracterizados pela coloração rósea intensa e pela presença de grânulos de proteínas no ápice das células. O ducto, por sua vez, está separado das unidades secretoras por uma faixa de tecido conjuntivo, o que indica que o tecido conjuntivo está dividindo a glândula em lóbulos. Abaixo desse ducto, há uma estrutura de coloração avermelhada mais ao centro. Trata-se de um vaso sanguíneo. Como mencionado anteriormente, vasos sanguíneos e ductos costumam acompanhar os septos de tecido conjuntivo que separam os lóbulos. Em outro corte de uma glândula serosa, observam-se espaços brancos circulares que correspondem a adipócitos. Assim, como ocorre nas glândulas mucosas, o conteúdo dessas células pode ser perdido durante o processamento do tecido. No lado esquerdo dessa imagem, conseguimos identificar ductos intralobulares e, quando cortados transversalmente de forma adequada, apresentam um epitélio cúbico bem definido. Em uma ampliação de uma glândula produtora de proteínas, é possível visualizar um ducto estriado. Note o tubo no lado esquerdo da imagem. Observe a área luminal e, em seguida, a região basal do epitélio, onde aparecem listras rosadas ao longo da base das células. Essas estriações correspondem à disposição de mitocôndrias em colunas no lado basal das células epiteliais. As mitocôndrias estão inseridas entre muitas pregas basais da membrana plasmática. Elas fornecem a energia necessária para o transporte ativo, essencial para a modificação do produto secretado. As pregas basais aumentam a área de superfície para comportar mais canais e proteínas transportadoras. Observe cuidadosamente um corte de uma glândula secretora de proteínas. Identifique os ácinos secretórios, estruturas semelhantes a cachos de uvas compostas por grupos de células. Veja se você consegue localizar um ducto intercalar. Eles são relativamente difíceis de visualizar, pois são extremamente pequenos e curtos, sendo visíveis principalmente em glândulas serosas e não naquelas mucosas. As glândulas que secretam proteínas, como mencionado, o produto sofre modificação e esses ductos se tornam mais evidentes. E aí, encontrou? Ali está ele, um pequeno lúmen branco cercado por células epiteliais cúbicas. Esse é o ducto intercalar. Os ductos desempenham diversas funções, como já discutido ao longo da aula. Podem transportar secreções, como o caso dos ductos excretores. Podem modificar o produto de secreção, como veremos em glândulas sudoríparas e salivares. Ainda armazenam secreções, como ocorre na próstata e na glândula mamária. Nesses casos, o produto secretado pode permanecer no ducto até o momento que for necessário. Lembra quando mostrei a imagem da mucosa gástrica e pedi para lembrar essa palavra? Pois em aulas futuras usarei frequentemente os termos mucosa e serosa, e é importante compreender o que significam, especialmente no contexto de epitélios glandulares e das glândulas exócrinas que acabamos de estudar. As palavras serosa e mucosa são usadas em dois contextos distintos. Primeiro, para classificar tipos de secreção glandular, glândulas serosas e glândulas mucosas, com base na composição e características do produto secretado. E, em segundo ponto, para designar camadas anatômicas, que revestem órgãos tubulares ou cavidades do corpo. Apesar do emprego da mesma raiz etimológica, trata-se de usos conceitualmente distintos, mas que compartilham certas analogias funcionais, o que explica a nomenclatura comum. À esquerda da tela, vemos uma secção através de uma vilosidade intestinal. Essa imagem mostra a superfície epitelial assentada sobre a lâmina própria. Lembre-se, a vilosidade intestinal é uma projeção em forma de dedo que se estende para dentro do lúmen do intestino. Esse é um exemplo de mucosa. Mucosa é o termo usado para revestimentos de cavidades que se comunicam com o exterior do corpo, como o intestino. Também encontraremos mucosas nas vias respiratórias e no sistema urogenital. Novamente, superfícies epiteliais que revestem cavidades abertas ao meio externo. Por isso,
quando falarmos do endotélio ou do epitélio que reveste os vasos sanguíneos, não os chamamos de mucosa, pois vasos não estão conectados ao exterior. À direita da tela, vemos uma ampliação de uma secção do intestino delgado, onde aquelas projeções alongadas correspondem a vilosidades, visíveis aqui em baixa ampliação. Lembre-se, a vilosidade, o epitélio de revestimento e o tecido conjuntivo subjacente à lâmina própria, além de uma fina camada de músculo liso que às vezes está presente, compõe o que nós chamamos de mucosa. Essa mucosa está voltada para o lúmen, ou seja, para o interior de um tubo que se comunica com o exterior do corpo, como é o caso do trato gastrointestinal. Aqui está um outro exemplo de mucosa, a mucosa gástrica, que mencionamos no início da aula. Ela está identificada à direita da imagem em baixa ampliação. Abaixo dela aparece o que chamamos de submucosa, um termo que vamos explorar mais à frente quando estudarmos a estrutura da parede do tubo digestivo. Vale ressaltar novamente: a mucosa é formada pela superfície epitelial e pelo tecido conjuntivo de suporte, que chamamos de lâmina própria, que nem sempre é facilmente observável, especialmente em regiões dominadas por células secretoras, como no estômago. Ainda assim, essa mucosa está voltada para o lúmen e faz parte de um tubo conectado ao exterior por meio do esôfago e de outras porções do trato digestivo. Já a serosa é diferente. Serosa é o nome que damos à superfície epitelial que reveste cavidades fechadas do corpo, sem comunicação com o meio externo, como a cavidade peritoneal, a cavidade torácica, a cavidade pleural e a cavidade pericárdica. Todas essas superfícies são revestidas por serosa, um epitélio simples pavimentoso muito fino que cobre as paredes internas dessas cavidades. No interior do lúmen, observam-se dobras que aparecem coradas intensamente em roxo. Esse é o revestimento mucoso em contato com o lúmen intestinal, pois está exposto ao exterior. Já do lado oposto da parede intestinal, a superfície que está voltada para a cavidade abdominal, a cavidade peritoneal, é revestida pela serosa. Com frequência, essas cavidades fechadas contêm uma secreção serosa, uma secreção aquosa, que permite a lubrificação, criando um ambiente livre de atrito. Isso é essencial porque essas cavidades contêm estruturas que estão em movimento contínuo, como os pulmões se expandindo durante a respiração ou o coração batendo dentro da cavidade pericárdica. Essas superfícies precisam de lubrificação fornecida pelas membranas serosas. Apesar da coincidência terminológica, não existe relação direta entre uma glândula serosa e uma camada serosa de revestimento. Em resumo, certifique-se de compreender o que é uma glândula, uma unidade secretora derivada de células epiteliais. Saiba identificar a diferença entre uma glândula serosa e mucosa. Entenda as formas como o produto secretado é liberado para o lúmen e como as glândulas são nomeadas, simples ou compostas e classificadas do tipo unicelular ou multicelular. Por fim, lembre-se de que os ductos têm um papel fundamental em muitas glândulas. Em algumas, apenas transportam o produto secretado. Em outras, modificam quimicamente esse produto. Espero que você tenha gostado desta aula sobre glândulas exócrinas e que agora compreenda melhor o seu funcionamento. Muito obrigado por acompanhar.